pessoal, voltei. Meu nome é Cíntia Sobral, sou professora do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Caruaru e estou aqui com vocês para a segunda aula do gênero receita. Mas, antes disso, vamos ver novamente quais habilidades a gente traz com esse gênero? Primeira, identificar a função social de textos. Segunda, estabelecer expectativas ao texto que vai ler. E terceira, ler e compreender com autonomia textos instrucionais. E agora, vamos relembrar o que estudamos sobre o gênero textual? O gênero foi receita. A gente viu que ele traz um título, que é o nome daquela receita. A gente viu que ele também traz os ingredientes, que são os itens, os gêneros alimentícios utilizados e suas quantidades. E a gente viu o modo de preparo, que traz um passo a passo. A gente viu que o objetivo, ou seja, a finalidade da receita é ensinar a fazer pratos culinários e que, para isso, ela traz os verbos no modo imperativo, cujos são aqueles que dão uma ordem ou um pedido. Agora é a hora de praticar. Vamos ver se vocês realmente estão afiados com essa atividade? Leia o texto que segue. Brigadeiro. Ingredientes: 1 leite condensado, lata ou caixinha, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de chocolate granulado. Agora, o modo de preparo. 1. Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. 2. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, cerca de 10 minutos. 3. Retire do fogo, passe para o prato untado com manteiga e deixe esfriar. 4. Com as mãos untadas, enrole bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Vamos lá? Questão 1. O texto lido é uma receita, pois: primeira opção, ensina a usar algo. Segunda opção, ensina a fazer um prato culinário. Terceira opção, narra uma história. Ou quarta opção, relata um fato. Então, pessoal, qual o motivo que faz daquele texto lido uma receita? Segundo, uma receita precisa trazer uma estrutura. Quais entre as opções aqui é essa estrutura? Primeira opção, o título e o modo de preparo. Segunda opção, o título e os ingredientes. Terceira opção, apenas os ingredientes. Ou quarta opção, o título, os ingredientes e o módulo de preparo. Qual é a estrutura de uma receita? Terceiro, o modo de fazer ou modo de preparo serve para, primeira opção, orientar sobre o passo a passo que deve ser seguido ao fazer uma receita. 2. Ensinar a quantidade de ingredientes a ser colocado na receita. 3. Mostrar os ingredientes usados na receita. Ou 4. Dar um título ao prato que será feito. Então, qual a função do modo de fazer, também conhecido como modo de preparo? Quarto quesito. O modo de fazer, ou modo de preparo, traz os verbos no modo imperativo. Marque a opção que exemplifica verbos no modo imperativo
que apareceram na receita brigadeiro? Primeira opção, coloque, panela e misture. Segunda opção, leve, coloque sempre. Terceira opção, misture, passe e retire. Ou quarta opção, retire, passe e granulado. Qual destas opções os verbos estão em modo imperativo? Agora, vamos reler a receita doce de leite caseiro cremoso. E aí, já temos o título. E agora, ingredientes. 2 litros de leite, 4 xícaras de açúcar. Modo de fazer. 1. Coloque os ingredientes em uma panela de grande diâmetro e profundidade. 2. Leve ao fogo alto e mexa por 15 minutos até ferver. 3. Abaixe o fogo e continue mexendo por mais 45 minutos, até desgrudar do fundo da panela, ficar de uma cor um pouco mais clara do que um caramelo. 4. Tire do fogo e na batedeira bata em velocidade baixa até ficar morno. 5. Feito isso, deixe esfriar. 6. Sirva. Perceberam, pessoal, que aqui nesse modo de preparo, ou seja, também conhecido como modo de fazer, a gente está trabalhando com o gênero tanto em língua portuguesa, como também em matemática. Perceberam que aqui, entre uns dos passo a passo, nós temos as palavras diâmetro e profundidade, que são palavras que a gente utiliza muito em matemática. Pesquisem, procurem saber o que é que o autor quis dizer ao solicitar que você pegasse uma panela de grande diâmetro e profundidade. 5. Se a ordem da receita fosse alterada e viesse primeiro o modo de preparo e depois os ingredientes, o propósito comunicativo do gênero seria cumprido? Primeira opção, sim, pois a ordem não interfere no entendimento do texto. Segunda opção, não, pois a ordem sequência é algo importante para a compreensão dos ingredientes que serão usados e de como usá-los. 3. Sim, pois a ordem sequência é algo importante para a compreensão dos ingredientes que serão usados e de como usá-los. E 4. Quarta opção, não, pois a ordem não interfere no entendimento do texto. Observe as frases abaixo. Leve ao fogo alto e mexa por 15 minutos até ferver. Feito isso, deixe esfriar. 6. Em qual das duas frases o tempo é marcado de maneira exata? Destaque a palavra e ou expressão que confirma essa resposta. Então, nesse caso, pessoal, entre aquelas duas opções que estavam nos retângulos, qual delas marca um tempo exato, preciso? 7. Em qual das duas frases o tempo é indefinido? Ou seja, eu não consigo determinar, especificar a hora exata. Destaque a palavra e ou expressão que confirma a sua resposta. E 8, receitas são textos que circulam em, ou seja, onde eu vou encontrar receitas. Primeira opção, livros e sites. Segunda opção, apenas em livros. Terceira opção, apenas em sites. Ou quarta e última opção, apenas em revistas. Onde podemos encontrar esse gênero? Então, pessoal, tenho certeza que vocês pensaram nas respostas. Sugiro a vocês que, se necessário, voltem o vídeo, pausem. Se estiver assistindo pela TV, tirem foto da tela. Se estiver assistindo pelo celular, printem para que vocês pensem bem direitinho nas respostas. Porque eu tenho certeza que vocês foram show, que vocês acertaram todas.
Vamos lá? A primeira pergunta foi: o texto lido é uma receita, pois? E a resposta é: ensina a fazer um prato culinário, ou seja, ela instrui, ela orienta a fazer aquele prato, aquela comida que você deseja. Pergunta 2. Uma receita precisa trazer uma estrutura. Vamos ver qual é a resposta? Essa estrutura é o título, os ingredientes e o modo de preparo. Agora, pergunta 3. O modo de fazer ou modo de preparo serve para, ou seja, qual é a intenção, qual é a finalidade? Acertou quem respondeu: orientar sobre o passo a passo que deve ser seguido ao fazer uma receita. E agora, pergunta 4. O modo de fazer ou modo de preparo traz os verbos no modo imperativo. Marque a opção que exemplifica verbos no modo imperativo que apareçam na receita brigadeiro. Então, quais verbos entre as opções elas estão indicando uma ordem, um pedido, uma solicitação? E acertou quem respondeu: misture, passe e retire. Pois, embora entre as outras opções a gente tenha verbos no imperativo, mas nelas também há palavras que são substantivos, que são advérbios e que não correspondem ao que a pergunta pede. Apenas verbos no imperativo. E agora, quinto quesito. Se a ordem da receita fosse alterada e viesse primeiro o modo de preparo e depois os ingredientes, o propósito comunicativo do gênero seria cumprido? Ou seja, a intenção da receita seria efetivado? Vamos ver qual é a resposta? Não, pois a ordem-sequência é algo importante para a compreensão dos ingredientes que serão usados e de como usá-los. A estrutura da receita serve para facilitar, para que aquela pessoa que a leia consiga identificar quantidades, consiga identificar os itens a serem utilizados na receita e consiga manusear aqueles itens, de fato, a transformá-los na comida que eles desejam. E aí, vamos continuar? Observe as frases abaixo. Leve ao fogo alto e mexa por 15 minutos até ferver. Feito isso, deixe esfriar. Então, pessoal, ele pediu para a próxima pergunta que vocês observassem bem essas duas frases. A primeira era que vocês destacassem o tempo marcado de maneira precisa, de maneira exata. E a opção correta é aquela que diz: leve ao fogo alto e mexa por 15 minutos até ferver. Veja, 15 minutos é um tempo preciso, é um tempo exato. Já para a sétima questão, ele pede que você indique em qual das frases o tempo é indefinido, não dá para determiná-lo ao certo. E entre as opções, a correta é: feito isso, deixe esfriar. A gente não consegue identificar por quanto tempo eu vou ter que deixar ele ser esfriado. Então, é por isso que é indefinido. E agora, o oitavo e último quesito. Receitas são textos que circulam em. Vamos ver qual a opção correta? Onde podemos encontrar o gênero receita? E acertou quem respondeu: em livros e sites. Que tal um desafio? Crie uma receita inédita. Use sua criatividade. Invente uma receita de doce. Pense dos ingredientes necessários, nas quantidades exatas de cada um deles, no passo a passo para fazer essa receita. Lembre-se de dar um título atrativo para a sua receita.
e não esqueçam de compartilhá-la com os seus professores. Eu tenho certeza que muitos dos seus colegas, muitos dos seus professores vão querer testar a sua receita. E por hoje, pessoal, é só. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei estar aqui com vocês. Um grande beijo no coração de vocês e até uma próxima. Não esqueçam de respeitar o distanciamento social, lavar sempre as mãos e, ao sair de casa, usar máscara.